Então eu já fiz a instalação do Joomla 3.5 para que a gente possa analisar, né, e observar as formas de atualizar para a última versão, que é o 3.7.2. E aí nós vamos conversando sobre as diretivas globais, os requisitos mínimos, né, para o nosso sistema, particularmente focado aí nessa problemática da atualização, que é uma necessidade, mas que muitas vezes traz problemas se você não fizer o backup, né, se você não tiver alguns cuidados em relação ao CMS. Voltei, Voltou? Excelente. voltei. Então eu estou aqui ó, com uma instalação do Joomla 3.5. Vou acessar o meu ambiente. Vocês estão conseguindo visualizar a tela aí? Sim. Tá, beleza. Então aqui, ó, primeira coisa, né, ele já me avisa que eu tenho uma nova versão do Joomla, que é a 3.7.2. E ele então Ali é 3.7. me dá a mensagem para atualizar. Isso. E é importante, antes que eu atualize, eu tenho que verificar as extensões que eu tenho instalado no meu site. Que o grande problema são as extensões. As extensões de terceiros, tá? As incompatibilidades são causadas pelas extensões de terceiros. No nosso caso aqui, nós não temos extensões de terceiros. Eu acabei de instalar o site, então ele só tem as extensões padrão do Joomla, as que vêm com o Joomla. Você tendo extensões de terceiros, você precisa fazer um backup antes. Então você faz um backup de todo o seu site, do seu banco de dados, de preferência utilizando o Akiba Backup, né, que é uma extensão para backup. Então eu vou partir para essa ideia. Digamos que nós temos aqui um site já completo, ele tem muito conteúdo. Então eu venho em extensões, instalar e vou buscar o Akiba Backup. Então aqui eu adiciono o nosso web service, que é o Joomla Store. E vamos procurar o Akiba Backup, né? Vamos instalar o Akiba Backup. Essa demora, né, é justamente que nós estamos no Hangout e a internet senta mesmo, porque só temos a Oi aqui, ela é maravilhosa, né? E vamos esperar um pouco, mas ele vai aparecer aí. O Akiba Backup. É a primeira extensão que aparece no nosso web service. Aí ele aqui, ó. É a primeira extensão, tá? Não tem nem como a gente errar, mesmo que a gente queira, né? Tá ele aqui. Clico no Akiba Backup. Ele vai abrir a visão do componente. Ó, e nos dá a opção de instalar. Clica em Install e instalar. Então esse é o Akiba Backup. Na nosso primeiro aulão, né, ele foi lembrado várias vezes aí, que é uma excelente extensão para a gente recuperar site e tal. E ele é abordado no nosso módulo de projeto, né, no módulo 6. Mas ele não tem essa única função, né?
A principal função dele, obviamente, é o backup. Então, antes de instalar o seu projeto, certifique-se que você tem o Akiba Backup no seu site. Antes de atualizar, instale o Akiba Backup. Instalamos, pelo menos ele está nos dizendo aqui. Vem em componentes, está aqui, ó, Akiba Backup. Você vai clicar nele e aí esse é o painel de controle do Akiba Backup. Ele está atualizado. Primeira coisa é ativar a configuração dele. Ele mesmo, vai fazer uma configuração no seu servidor. Ele vai fazer um check-up no servidor. Então você clica em Configuration Wizard. Ele vai começar o processo. Ó. Aqui ele determina a saída, o método otimizado para o Ajax, o mínimo de tempo de execução. Ele está examinando aqui a saída, os diretórios de saída, se eles estão todos com permissão de gravação, de escrita. Isso aqui é a parte que eu acho mais interessante nele, que são as configurações do dump do banco de dados. Eu comentei naquela nossa primeira aula que alguns bancos são muito pesados e só o Akiba Backup dá jeito, justamente porque ele vai quebrando o arquivo SQL. Não faça o backup ainda, você vem em configuração. Por quê? Porque ele tem duas formas de saída. A padrão dele é o JPA, que ele recomenda, tá? Recomenda porque justamente é o formato de compressão que ele utiliza, próprio desenvolvedor do sistema lá. Mas nós vamos utilizar o zip, que é o mais comum, e nós não teremos que instalar o descompactador dele no servidor. Todo servidor já tem um extrator zip, tá? Então, vamos utilizar o zip. E aí, salvar e fechar. Pronto. Estou com a Akiba, está configurado. Vou no meu painel de controle. Estou na versão 3.5.0, perceba aqui, tá? Ele está verificando o Joomla, então já vai me informar, ó, já informou que eu preciso de atualizar. Eu vou clicar em atualize agora. Eu quero checar o tamanho do pacote e antes de começar a atualização, te mostrar, ó, e ele mesmo fala, ó, tenha certeza que todas as extensões estejam disponíveis. Pessoal, isso aqui é muito importante. É isso que dá pau nas atualizações. Aí o pessoal culpa o Joomla e não tem nada a ver. Muitas extensões foram descontinuadas. Então você tem que verificar primeiro. Está aí com, por exemplo, o Ozio Gallery instalado. Você tem que verificar se o desenvolvedor disponibilizou a versão para o novo Joomla. Lembrando que 3.5.0 nós temos o Major 3, Minor 5 e o PF 0. 3.7.2, Major 3, então ó, a API é a mesma. Dificilmente você teria problema com extensões que estão rodando no 3.5. O Minor é o 7, ou seja, são novas funcionalidades. E o 2 é o PF, que são releases. Dentro do mesmo Major, ou seja, dentro do mesmo ciclo aqui, ó, dificilmente você vai ter problema com as extensões. Não quer dizer que você não vai ter problemas. Você pode ter, mas é muito difícil. Agora, se você está no Joomla 2.5.28, é praticamente certo, porque muitas empresas pararam de trabalhar. Isso é normal. Então, você tem que tomar esse cuidado maior. Eu posso atualizar de duas formas. Eu posso baixar o pacote aqui, ó. Então, eu posso baixar aqui. Vai clicar no link, ó, e vai baixar o pacote para sua máquina. Tá hospedado lá na Amazon,
Você vê ali embaixo, né? O link que ele puxou primeiro, que é o servidor da Amazon. Olha só, vou baixar. Ó, estou baixando o pacote de atualização. Perfeito? Ou eu posso instalar direto, tá? Como eu sei que a internet que ela vai sentar, porque estamos no Hangout, eu vou fazer o download, eu estou fazendo o download e nós vamos tentar direto. Se ela comportar, vai ser feita a inicialização direto aqui. Caso contrário, nós vamos fazer por esse processo. É o mesmo processo. Qual a diferença? Quando eu clico aqui e escolho gravar diretamente, ele vai no servidor, pega o pacote, traz para o meu servidor, descompacta e substitui todos os arquivos e diretórios. Quando eu faço nesse processo, que eu estou baixando para a minha máquina, eu descompacto na raiz do meu site. Da mesma forma, eu vou substituir todos os arquivos e diretórios. Lembrando que tudo que você fez exatamente, lá na raiz. Lembrando que tudo que você fez no seu site, em relação a conteúdo, ou seja, os artigos que estão no seu banco de dados, que são gravados, as imagens que você colocou, os vídeos, nada disso será perdido. Nada disso, tá? Ele vai simplesmente trocar todos os seus arquivos e diretórios que fazem parte do core, do núcleo. Agora, atenção aí, o que pode ocorrer? Pode ocorrer, e volto a dizer, não vai ser numa transição aqui minor, né? Geralmente é na major, de novos campos em tabelas. E aí, nesse caso, vai ficar bem claro, quando você for tentar criar algo novo naquela tabela, seja o conteúdo, seja um componente que você está usando, por exemplo, um novo álbum de fotos, ele vai te dar um erro, e é um erro bem clássico. Por exemplo, não encontrei o componente, não criei o campo tal. Por quê? Porque a tabela ela foi alterada. Pessoal, tem alguém com o microfone que está com ruído danado, se puder desligar. Tá pegando até moto passando aí. O que ocorre aqui no caso? Você precisa editar a tabela e colocar uma chave primária. E aí começa a dificultar um pouco, porque aí já sai do trivial, né? Você tem que ter um mínimo de conhecimento de SQL para chegar no PHP mais de mim e criar uma chave primária. Mas eu vi isso ocorrendo com atualizações do 2.5.x para o 3.x. Não vi dentro do mesmo ciclo aqui, tá? Mas é sempre bom lembrar que a atualização é aquele processo mesmo complicado, seria aquele processo cirúrgico, né? Ou seja, qualquer cirurgia, por menor que seja, ela pode apresentar complicações. Então, quando você entra no processo de atualização, você está num mundo novo, você está sujeito a qualquer complicação. Então, você tem que ter o backup anteriormente pronto. Eu acabei de passar agora, né, semana recente aí, por um evento desse num projeto. Tá lá 3.6.5, eu atualizei por 3.7, tudo normal, atualizou bacana, só que ficou dando uma mensagem no back-end, uma mensagem de erro em relação ao componente Custom Fields. Só dava a mensagem, está tudo funcionando, mas fica aparecendo a mensagem aqui e o cliente, né, pediu para retirar aquilo. E aí eu fiz eu comentei, né, o message dentro do template do Isis. Ou seja, um problema ali colateral, não sei o que aconteceu, tá? Não dá para a gente falar, não tem lógica porque não existe esse componente. Então, houve algum problema ali no momento da atualização, talvez porque a gente utiliza o K2 e o K2 ele tem na sua raiz, né, esses campos personalizados, o que o Joomla 3.7 trouxe agora, que é a possibilidade de você
customizar seus campos, né, de você criar novos campos, o K2 já traz desde o Joomla 1.5. Então, de repente, houve um conflito em relação a isso. Não parou de funcionar, está tudo redondo, mas deu uma mensagem, fica chato, lógico, o cara entrar e ver que está lá um erro. Não foi encontrado o componente Custom Fields. Então, isso pode ocorrer, beleza? Nós vamos partir aqui para a instalação direta. Já está terminando o nosso download. Deixa eu ver aqui. Não, vamos esperar acabar, porque quando eu mandar instalar, ele vai no servidor e aí vai dobrar o processo aqui, a requisição, e vai ficar mais lento. E nós precisamos de ter o plano B, que é justamente o pacote na nossa máquina aqui. Então, ainda sobre a atualização, pois não, aproveita para tirar dúvida enquanto ele está baixando. Pra mim a tela não tá aparecendo aqui compartilhado. Você chegou agora na festa? Não, deu desde o começo aqui. É o Dário. Pra mim também, Júlio, não tá aparecendo não, tá? Vamos lá de novo aqui. Vamos compartilhar aqui de novo, então. Pra mim só tá atualizando agora. Vamos lá. E agora? Apareceu? Ainda não, pra mim não. Ainda não. Vamos lá. Agora sim. Aí vocês me arrebentam. Agora apareceu? Um sim, dois não, não pode. Ou aparece para todo mundo, ou não aparece para ninguém. Beleza. Aqui no método, ó, beleza. Aqui eu tenho, ó, gravar diretamente, né? Ou usando o FTP, que é justamente essa transferência que a gente está comentando. Ele está terminando de baixar e nós vamos fazer o processo. Lembrando que eu estou gravando, né? A nossa videoaula, então está sendo gravada a tela, depois nós vamos compartilhar lá no YouTube. Pois não? Diga. Júlio, sobre esse erro Tony, Tá, sobre Tony. esse erro que você mencionou aí, eu também recentemente fiz a atualização Certo. do 3.6.5 Certo. para o 7. A última versão. Certo. Né? Certo. E ficou realmente aparecendo essa mensagem de erro também do componente Confields. Certo. Então, isso não tem, assim, aparentemente nenhum problema não, né? Não. Problema não tem, mas gera né, uma insatisfação, é lógico, no cliente, né, Tony? Porque ele vai ficar visualizando aquilo ali, né? Pessoal, vamos dizer. Você resolveu esse problema para não ficar aparecendo essa mensagem. Eu vou te mostrar, Tony. Só, por favor, vamos desligar o microfone aí, porque o Tony tá. Obrigado. Pra gente poder acompanhar a pergunta do colega e ver o que foi feito. No caso aqui, Tony, nós fazemos o seguinte, ó. Extensões, temas. E aí você busca aqui, ó, nos estilos do ISIS, porque aqui é o site, né? Tem que ser na administração. Então aqui, ó, ISIS. Perdão, Tony, não é no estilo, é no tema. Na aba temas aqui, ó, temas. ISIS, que é o template da administração. E aí você vem aqui na index ou no component, que vai depender do template, né? Depende do template que você está utilizando. E aí você comenta essa linha aqui, ó, que é a message. Só você comentar isso aqui, ó.
Júlio, Sim. é, Oi. desculpa, mas a tela tá congelando aqui para mim. Eu não estou conseguindo acompanhar visualmente, entendeu? Tá. E aqui eu salvo e Ele fecho, ó. também tá congelado. Nós vamos, nós É, vamos, nós vamos tentar novamente aí. Só pedir o pessoal aí para desligar o microfone externo. pelo. Devia poder melhor, né? Tá, só lembrando, pessoal, mais uma vez, a nossa aula está sendo gravada, a tela está sendo toda gravada, toda a aula, tá? E, assim, e da mesma forma da aula passada, ela ficará lá no YouTube, toda a aula, tá? Podem ficar tranquilos aí. Então, tudo que está sendo feito aqui está sendo gravado a tela e vocês poderão visualizar, tá bom? Eu penso aí que esse congelamento, com certeza, é por causa da nossa rede, né? E pode estar dando essa carga extra aí. Eu vou tentar compartilhar novamente aqui, ó. Vou compartilhar novamente a tela. Tá ela aqui. Vamos ver se agora vocês estão visualizando aí. Talvez seja conexão mesmo, viu, Júlio? Porque mesmo eu tô vendo você, Aham. mas tá congelando e a voz tá ficando também partida, né? Mas já que está sendo gravada, essa informação que você passou, eu pego lá depois na gravação, não tem problema. Beleza. Vamos Concordo com isso também. compartilhar novamente aqui. Estão conseguindo ver aqui o site? Depois que eu comento essa parte aqui, ó, basta eu salvar e fechar, e aí aquela mensagem, ela não vai aparecer mais, tá? Que é a mensagem que fica lá quando acontece algum problema nessa atualização. Está acontecendo do Joomla 3.6.5 para o nosso Joomla 3.7. Vocês estão conseguindo... Ô, Júlio, só uma outra pergunta em cima disso aí. Por favor. Quando você faz esse commit aí, no caso, Aham. todas as demais mensagens, elas passam a não aparecer mais ou só especificamente essa daí? Não, aí E é... aí o seguinte, e- você pode também tá tendo um problema real, né? Exatamente. Isso, E não receber mais mensagem nenhuma. é isso que eu ia comentar agora. Ele inibe todas as mensagens do sistema, tá? Então, exige um acompanhamento maior na parte da administração, da depuração do seu site. Ou seja, você tem que ter um gerente de back-end, né? Porque muitas vezes o próprio cliente é que fica cuidando do site. Para que, se ocorrer algum problema, ele possa depurar, né? Ele habilita a depuração e visualizar o que está ocorrendo em si. Agora, é a única forma que você tem de eliminar essa mensagem. Porque é uma coisa, a meu ver, pontual. Porque eu fiz em outros projetos e isso não aconteceu. Né? Então, deve estar relacionado a alguma extensão que a gente esteja utilizando. Eu fiz aqui outros tipos de atualização e não aconteceu isso. Ele atualizou na boa, não ficou dando mensagem nenhuma. Tá? Inclusive, eu vou até voltar aqui, porque nós vamos atualizar esse site que está no 3.5, né? Para que, se tiver que ocorrer, ele vai nos mostrar a mensagem. Já que eu desabilitei aqui, eu vou habilitar novamente.
para que a gente possa visualizar. Mas não tenho mais visto esse erro, foi só mesmo no site do cliente que estava utilizando o K2. Não estou culpando o K2, né? Mas é coincidência ou não, o K2 ele já tem esse componente de campos personalizados. Eu baixei todo o meu pacote, então eu vou para a atualização. Pois não? Antes disso, vamos responder o Tony aí. Pois não, Tony? Então, coincidentemente, no meu projeto também tem o K2 instalado. Olha aí, ó. Então pode ser que tenha alguma relação realmente com relação a isso. Agora, como nesse caso, nesse projeto, eu mesmo vou administrar essa parte de back-end, então não tem problema. Eu só fiquei em dúvida em relação à mensagem em si, né? Entendi. Com o field lá. Aí eu digo, o que é que está acontecendo? Será que é algum problema, né? Aham. Em relação ainda ao K2, pessoal, até mesmo um pouquinho de história, né? Que sem história a gente não é nada, né? O K2, na época do Joomla 1.5, ele foi o primeiro a inovar essa parte de categorias e multicategorias, ou seja, subcategorias, né? Herança de categorias. Naquela época, o Joomla trabalhava com seção e categorias. E aí ele deixava muito a desejar. Particularmente o Drupal, né, já implementava categorias e heranças, né? Por exemplo, se você fosse fazer hoje um projeto com o Joomla 1.5, né? Imagina que você tivesse uma categoria esporte, dentro de esporte você tivesse futebol, e dentro de futebol você tivesse futebol de salão e futebol de campo. Isso aí gerava um problema muito grande, porque você teria que criar uma seção esporte. Aí você teria a categoria futebol. Mas e futebol de campo e futebol de salão? Como é que você ia resolver nessa problemática aí? Então o K2 ele inovou, criando categorias, subcategorias e essa herança que a gente vê hoje no Joomla, né? Demorou um pouco, né? E ele acabou sendo implementado. Hoje já é nativo no Joomla 3.x, desde o Joomla 2.5 já era assim. E da mesma forma, esse campo personalizado, esses campos extras. O K2 também já traz essas funcionalidades desde o Joomla 1.5. E agora ele chega, né, para nossa felicidade, no Joomla 3.7. Então, penso que possa estar ligado, porque o K2 ele utiliza, né, um componente nativo dele que faz isso. É a única explicação que eu encontrei até o momento. Por outro lado, como o Tony também observou, eu não observei nenhum problema na funcionalidade. Então, não atingiu em nada a funcionalidade do site. Beleza? Então, eu vou voltar aqui, ó, atualizar agora. Eu já baixei o pacote e vamos atualizar. Pois não? Sou eu de novo. Fica à vontade. Não? Outra dúvida, né? Sim. Mas aí assim, como a gente está falando da questão, como a gente está falando da questão de atualização e tal, está falando de plugins, mas aí talvez para não atrapalhar a sua sequência aí, no final você possa responder. Posso sim. Eu queria que você falasse, desse uma contextualizada sobre a questão de atualização, né, desses componentes, dos plugins que a gente utiliza nos projetos, né? Uhum. Porque assim, a versão do Joomla ela vai atualizando e provavelmente em algum momento a gente vai ter que atualizar esses componentes, os plugins, enfim, os módulos, né? Sim. E o que é que acontece? Tem uma questão de segurança atrelada aí, né? E a gente vê que em algumas matérias, alguns sites Joomla eles são invadidos porque você não toma esse cuidado. Então, assim, lá no finalzinho da aula, para não atrapalhar a sequência, se você puder dar uma palhinha disso aí, seria muito bom, tá bom, cara? Tranquilo, pode ficar tranquilo aí que tá no pacote. Sem problema. Então, eu vou agora instalar a atualização. O Wesley chegou por aí, ó. Bem-vindo, Wesley. Então vamos lá, vou clicar aqui, ó, e vamos aguardar. E agora nós vamos então, já cliquei aqui.
E nós estamos, Telas, né? sim, e nós estamos aqui esperando então ele baixar. Ele está aguardando, ó. Está aqui em cima. A gente vê que ele está conectando. Como eu disse, ele vai demorar, né? Por causa da carga da internet. Ele faz a conexão no servidor da Amazon. Ele utiliza o componente Joomla Update, que é o componente nativo nessa nova versão do Joomla. E aí é só você esperar, tá? Pacientemente, com tranquilidade, aguardar o processo. Enquanto isso, né? Enquanto ele está ali fazendo... Ô, Júlio, Pois não, pois não. Pode falar, Tony.